Bom dia, turma. Tudo bem? Bom dia para as equipes de venda, para os vendedores, estão no auditório, em Montes Claros, em Foz do Iguaçu. Bom dia para os parceiros do consórcio União que estão espalhados aí por todo o Brasil. Tem gente do norte ao sul acompanhando a gente. E bem-vindo a mais um UniãoCast, o podcast oficial do consórcio União. Aqui hoje, turma, nós vamos estar com o Emerson Marques, com o Vitor e eu, que sou o Eduardo, para quem não conhece a gente ainda. O Emerson, só para passar um pouquinho da história dele, o Emerson tem 20 anos de consórcio União, tá? Gerente em várias cidades também, 16 anos como gerente comercial, atuando em Maringá, Montes Claros, Uberlândia, Foz do Iguaçu, e agora está de volta à nossa casa aqui em Londrina. Tá? Seja bem-vindo, Emerson. Muito obrigado. Vitor Dantas, rapazinho trabalha, hein? Olha que já passou de lugar dentro da empresa também, mas ali as áreas que ele mais atuou, área de estratégia, projetos, gestão de desempenho, fez um ótimo trabalho, deixou um legado que o Everson toca agora junto com aquela molecada lá, 100%. Se você consegue receber a premiação das campanhas, IRT certinho toda semana, vários índices, aquela moçada lá do Everson é a responsável e começou aqui com o Vitor. Hoje ele já faz 3 anos que ele é gerente de atendimento. Então engloba toda aquela área de análise de crédito, cadastro, gestão de grupos, assembleia, uma turma muito boa que nos ajuda muito na parte operacional. Tá? E eu, Eduardo, para quem não me conhece ainda, estou há 15 anos no consórcio União. Há 12 eu atuo como gerente comercial. Comecei em Montes Claros, Paranavaí, atuei Presidente Prudente e Londrina desde 2015. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre aqueles produtos do Troca Fácil. Mas, para dar uma animada, Emerson, o que você acha de a gente fazer o sorteio de um rap? Vamos abrir com chave de ouro e fechar com chave de ouro. Fique atento aí à live, vai ter um sorteio agora no início, um mais ou menos lá no meio e um no final. Então é para todo mundo ficar atento. E lembrando que só ganha quem tiver online, né? Então você tem que estar aí na frente da tela e atento, né? Não é deixa aí a live rolando e você vai cuidar de outra coisa, não. Fique atento que o rap só vai sair para quem estiver online. Eduardo apresentou todo mundo aí, né, gente? Tava lembrando aqui, nós somos pré-históricos, mas não dinossauros da União, né? Pelo amor de Deus, hein, gente? Não vai encarar, esse povo é tudo dinossauro. Não, somos pré-históricos, é diferente. Então vamos lá, o Luiz vai fazer esse sorteio pra gente, né, Luizão? Faz aí o sorteio, vamos ver quem vai ser o felizardo. O rap de R$100, para as equipes de venda tem que estar lá ou no auditório, ou em Montes Claros, ou em Foz, tem que estar presente, né? E para os parceiros tem que estar online. Aí depois, como utilizar, é só conversar com o seu gerente que ele já vai te orientar. Vamos lá, ele que passa a grana. Robertinho, da equipe do Adalberto. Tá aí, Robertinho? Bem. Vamos ver se ele está presente. Adalberto, você que está aí já tomando café da manhã com o pessoal no auditório, fala pra gente, Robertinho está aí ou não? Ver aqui no celular se ele... Vamos ver se o Adalberto nos comunicou aqui. Gente, tô achando que o Adalberto não estava lá, hein? Eu também acho, hein? Vamos sortear. Está aqui! Bueno se manifestou. Adalberto, o Robertinho tá lá? Robertinho está aí, Bueno. Manda aqui no grupo pra gente, pra confirmar, pra gente tocar o barco. O Adalberto também já tá digitando. Daqui a pouco ele termina. Sim, está. Então, beleza, o prêmio vai para o Robertinho. Parabéns, Robertinho. Parabéns. Fique atento aí. É bom porque o Robertinho é de Londrina, ali da Matriz, então já dá para ele chavar a gente pro rap. Robertinho, vamos participar, nos convide. Não tem dessa de bico seco, não. Pessoal, no União Day e no Encontro dos Vendedores, a gente já explicou um pouco a respeito dos produtos Troca Fácil, né? O Vitor deu uma excelente apresentação. Ficaram algumas dúvidas que a seguir dos dias aí a gente conseguiu ir sanando algumas, né? Mas eu vou começar com o Emerson de novo. O Vitor vai falar daqui a pouco.
Ô Emerson, essa questão do troca fácil de autos, aí a gente já tinha um pouquinho mais antigo. O que mudou? O que ficou melhor? O que você tem a dizer para a gente a respeito desse troca fácil de auto? Olha, o Troca Fácil, ele é um produto que existe há mais de 5 anos. Somente que ele era mais restrito, né? Agora abriu o leque para mais oportunidades. O Troca Fácil, todos que já estão na União há muito tempo, né? Há 5 anos para trás, viu o lançamento dele. Né? Então tem treinamentos, tinha, né? Treinamento na universidade, falava sobre esse produto. E agora nós tivemos algumas mudanças. E aquele outro Troca Fácil é importante que ele deixou de existir, né? Então, agora, o que acontece? Ele está somente restrito a alguns grupos. Por exemplo, no grupo 1052 em diante, né? Os grupos mais novos, né? Então, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056 e o 1057. E agora, os de imóvel, nós vamos falar daqui a pouco sobre eles, que é o 5038 e o 5039. O que mudou? O que teve de evolução? Né, ele ficava muito restrito a negociações com garagem. O que acontece quando você vai em uma garagem, uma concessionária, dando seu veículo usado como parte de pagamento? Há uma depreciação, né, porque eles precisam depois repassar esse veículo. Quando você faz uma negociação diretamente com um terceiro, né, diretamente com um vendedor do carro, uma pessoa física, você tem mais flexibilidade e mais poder de compra. E o seu veículo também pode ser passado, vamos supor, uma FIP pela FIP, né? Então, o que mudou, Eduardo? A avaliação antes era feita por uma concessionária, uma garagem, um CNPJ especializado nesse segmento. E hoje é somente apresentar a FIP. Então, o cliente, ele faz uma pesquisa da FIP, vê quanto vale o veículo dele, aquele valor pode ser utilizado como lance. Outra mudança também, antes precisava da nota fiscal, por ser uma pessoa jurídica. Hoje, somente o recibo de compra e venda já é o documento necessário para fazer essa operação. Né? Essa questão da nota fiscal, Emerson, era uma das dores, né? Porque você vai comprar um veículo de uma PJ, ninguém quer emitir nota fiscal. Dificilmente garagem emite nota fiscal. Então, isso acabava atrapalhando a utilização desse produto, porque a maior parte ela é feita sem nota fiscal. Né? Então, exatamente. Essa mudança, com certeza, abre um leque muito maior para a utilização do troca fácil de veículos. Muito mais simples e mais prático, né? E tem uma observação também, que a gente estava conversando agora sobre isso, né, Vitor? Que o cliente que deseja utilizar o troca fácil em outros grupos de automóvel e quer utilizar o modelo antigo, como o vendedor vendeu para ele, o parceiro vendeu para ele naquela época e explicou dessa forma. Então, nós temos muitos grupos rodando aí que foi vendido com esse argumento. Então, nós vamos honrar com isso. Então, grupos vendidos até julho, até o final de julho, vai ser o modelo antigo. Né? Então, se você vendeu a partir de agosto, que foi o lançamento desse produto, foi no União Day, aí sim, vai ser desse novo método que nós estamos explicando aqui agora. Eu acho muito legal essa questão do troca fácil de auto, porque a gente fala, ele não é uma invenção da roda, né? Mas é uma adaptação dela. Então, a probabilidade do cliente, a possibilidade do cliente poder ofertar o valor FIP do seu carro, né? Que já é um valor considerável para o lance. Depois, poder manter ele tendo uma carta contemplada, para aí poder vender com calma, pegar um valor legal na venda do seu veículo. E aí são questão de dias. Vendeu bem o carro, já está com a carta contemplada, processo de cadastro aprovado, é só aprovar o bem. Com 2, 3 dias ele já está com um carro novo na mão. Isso aí. Né? Ou diferente... encontrar uma pessoa que aceite o carro dele também. Né? Sim, sim. É muito comum a gente ver esse tipo de proposta. Né? Atualmente estou vendendo um veículo, vem muitas propostas para mim. Você aceita meu veículo na FIP, em troca do teu, e mais uma volta? Então, esse tipo de negociação ela é muito comum. Então, antes não era possível e hoje está todo aberto esse leque, dando mais poder de compra para o cliente e flexibilidade. Legal. Bom, passando para o Vitor agora. Vitor, vamos falar um pouquinho do troca fácil de imóveis. Bora. Né? Uma baita de uma evolução também. A gente vinha pedindo há algum tempo. Eu sei que você e sua turma lá, junto com a diretoria, conseguiu formatar um produto bem legal, né? Então, passa um pouquinho para a gente desse produto. Legal. Então, primeiro agradecer a oportunidade de estar aí, tá, Eduardo? Opa! Muito feliz aí de vestir a camisa da União. Somando aqui, são 50 anos de experiência em consórcio.
Meio mundo século, com cabelo meio meio século. Estamos mais velho que a União, então, né? Mas- Cabelo e barba branca e Vamos mudar. Bom, o importante é ter cabelo, gente. Se é branco ou preto, deixa pra lá. O importante é ele estar aqui, né? bora lá. E você falou que o troca fácil de automóveis a gente não inventou a roda, mas no de imóvel a gente inventou a roda, eu tô achando. Viu? Não só inventou a roda, como a gente inventou o motor, a carcaça, montamos o carro inteiro. Viu? Porque se juntar tudo, são produtos inovadores, como a nossa empresa está sempre buscando ter produtos diferenciados aí na prateleira, né? Acho que mais um produto diferente aí na nossa força de venda. O troca-fácil de imóvel, ele é idêntico ao troca-fácil de automóvel. Então, o que é? Você já tem um imóvel, esse imóvel tem que estar quitado. Eu já tenho o imóvel, então esse imóvel é meu patrimônio. O que a gente faz? Ao invés de ter que vender o imóvel para pagar o lance, né? Porque hoje, qual que é o desenho tradicional de um consórcio? Eu tenho um imóvel de R$500 mil, esse imóvel eu vendo, eu fiquei sem imóvel nesse período até que eu tenha condições de pagar um lance de R$500 mil. Ou eu tenho que juntar dinheiro de outra forma. Dessa forma aqui, não é necessário vender o imóvel antes. O imóvel vai ser vendido depois. Ele pode entrar no negócio ou ele pode ser vendido depois. Então, eu tenho um imóvel lá, vamos trabalhar com um exemplo de R$500 mil. Eu ofereço um lance de 500 mil ou mais, da diferença eu pagaria do bolso. E sou contemplado, vamos desenhar um exemplo de R$1 milhão. E desse R$1 milhão, 500 mil vai ser descontado da própria carta. Só que diferente de um lance integrado, esses 500 mil vai ter que ser pago no próximo imóvel. O próximo imóvel a ser comprado, ele é de R$1 milhão. Então, essa diferença, que é o meu pagamento do meu lance, ao invés de pagar o boleto para o consórcio União, esse lance vai ser pago diretamente para o proprietário, para o vendedor do imóvel que eu estou comprando. Então, o que aconteceu? Só inverteu a ordem das coisas. Então, não afeta a caixa do grupo, não afeta fluxo financeiro. O que afeta, sim, é a praticidade para o cliente de não ter que vender o imóvel antes. Né? Porque hoje, para vender, de alguma forma, ele vai ficar sem o imóvel por um tempo até conseguir a contemplação, que pode demorar ali alguns meses, de acordo com o planejamento dele. Então, basicamente, o troca fácil de imóvel é uma inversão do momento barra forma do pagamento do lance. Mas na prática, para o grupo isso não altera nada, mas para o cliente é uma grande vantagem. Então, esse produto ele é desenhado para quem quer crescer o patrimônio, né? E também é desenhado para quem já tem o seu imóvel. Ah, não estou pagando o lance. Está pagando o lance. Assim, a diferença é que em vez de pagar no boleto, vai pagar direto para o vendedor do imóvel. Tá? Então, o teu imóvel quitado vale como lance. Ah, mas qual que é o valor? Pode utilizar tanto o valor de mercado dele, sob uma avaliação, como o valor venal do IPTU. Se o valor venal do IPTU já for suficiente para o lance, ok, pode utilizar ele. Se não, tem que arcar com uma avaliação. A avaliação vai ser o valor de mercado que vai ser utilizado como lance. Ô Vitor, até foi bom você tocar nesse assunto, porque o pessoal questionou, olha, mas a avaliação... Bom, todo mundo tem 2 dias úteis para pagar um lance. Isso. Né? Então não é diferente no troca fácil. Aí ainda vem alguns questionamentos a respeito, poxa, mas a avaliação vai sair em 2 dias? E até você explicou no União Day, no Encontro de Vendedores, mas tinham pessoas que não estavam presentes. Perfeito. Né? Então, como é que vai ficar essa questão do pedido da avaliação? Tá, então a avaliação, o pedido dela tem que acontecer dentro dos 2 dias úteis pós-contemplação. Então o prazo de pagamento do lance, ele tem que solicitar a avaliação. Claro que a gente não vai ter tempo hábil de fazer a avaliação nesses 2 dias, mas enquanto ele pediu a avaliação nesses 2 dias, esse time de chegar ao laudo, que pode demorar às vezes até uma semana, ele mantém a contemplação. Ao chegar o laudo, efetiva-se a contemplação. Se por um acaso, vamos supor, ele deu a casa de 500 mil como lance, na avaliação essa casa chegou ao valor de 450 mil. Ok, então uma semana depois chega o laudo, esse laudo tem um custo, né, que o cliente tem que pagar, nós não ganhamos R$1 com isso, é direto com a empresa de engenharia. Chegou o laudo, veio 450 mil, ele tem uma diferença de 50 mil para pagar, 2 dias úteis para pagar isso aí. A gente estabeleceu esse prazo de novo, porque pode ser que o cliente não esteja esperando
ter que pagar essa diferença, né? Pô, mas achei que valia 500, né? Então, se acontecer, tem que pagar a diferença até 2 dias úteis. E lembrando que esse laudo só é necessário caso o imóvel não tenha o valor estipulado ali no valor venal. Então, ele tem o valor Perfeito. estipulado, mas não é o que o cliente achar justo. Então tá lá, 200 mil, meu imóvel vale 350. Então você vai para avaliação. Caso Perfeito. contrário, já usa mesmo que está no venal e acabou a conversa. Né? Exatamente. Não precisa mais Ah, ter meu imóvel custos. vale 500, no venal tá 350. O 350 já é suficiente, já está dentro do que eu gostaria de dar de lance, oferece o 350, não precisa fazer laudo, apenas apresentar o valor venal do PTU. Então, legal. Facilita. Fica bem facilitado. Você tocou no assunto também da questão da pessoa ter a casa, o imóvel, vai ofertar como lance. E, mais uma vez, igual ao carro, onde ela não fica a pé enquanto ela não contempla a carta, no imóvel também ela não fica sem morar enquanto não contempla a carta. Perfeito. Né? Porque é duro você ter que vender um imóvel para poder ficar com o dinheiro ali, a reserva para dar o lance, mas você não sabe ainda quando você vai ser contemplado. Aí tem que pagar aluguel, pagar a parcela do consórcio, né? Então eu sei que onera muito. Então a possibilidade da pessoa utilizar para contemplar, ficar com a reserva de caixa ali, que é o consórcio contemplado, e vender a casa com calma e depois já conseguir concretizar um negócio, né? Fica bem mais simples e bem mais vantajoso para o cliente do consórcio União. Sem Com dúvida. certeza, é muito dinheiro envolvido, gente. O cliente ele ter que primeiro vender o imóvel, morar de aluguel, para depois procurar e aqueles outros que são mais apressados, né? Já faz o consórcio, já procura um imóvel sem ter o dinheiro na mão e aí onera mais ainda. A pessoa, não, eu espero, mas o preço é meu, né? Então agora a moeda, o poder de compra está na mão do cliente. E falando em apressado, né? Falando em apressado, o apressado paga mais caro. Vamos falar um pouquinho de quita fácil. Perfeito. Pessoas que acabaram, por algum motivo, por pressa, urgência, falta de planejamento, tendo que entrar num financiamento, né? Uhum. Então, o que a gente tem de bom para esse pessoal aí utilizar esse saldo de financiamento no Quita Fácil? Legal. O que tá fácil é uma outra modalidade, também para um outro público. Me parece que aqui a gente tem uma oportunidade enorme. Toda vez que eu olho esses conjuntos de prédios, condomínios de casa, que vê aquele monte de casa, fala, quanto disso aqui foi financiado, né? Principalmente imóveis novos, né, que o pessoal vai pagando na planta ali e depois tem que financiar porque tem uma data para pagar ali a construtora, né? Então, assim, é um leque enorme de oportunidades que com essa nova modalidade a gente consegue trazer não uma boa, é uma ótima solução para o cliente. Tá? Para vocês terem uma ideia, o cálculo que a gente fez, considerando a parcela atual do cliente, um cliente que já pagou aí pelo menos uns 3, 4 anos do financiamento, que já tem um lance suficiente aí para tirar uma carta, ele troca uma parcela, ele mantém a mesma parcela, que no financiamento seria algo de 35 a 40 anos, para um prazo de 10 a 15 anos. Na mesma parcela. Entendeu? É uma economia de 20 anos de juros. Então é muita coisa. E quem que pode aqui? O cliente tem um imóvel financiado, né? Salvo exceções, o cliente que está pagando esta parcela, ele vai ter dificuldade de juntar um dinheiro para dar um lance. Ele já está nessa condição de pagando muitos juros, né? Então ele vai ter dificuldade de juntar dinheiro para dar um lance competitivo e ainda pagar a parcela do consórcio. Então o que está fácil é uma solução para quem está pagando essa parcela lá para o banco ou para uma construtora, porque ele se aplica imóvel na planta, tá? Tudo que foi pago para o banco e para o vendedor de imóvel, porque quando você compra uma casa, existe uma entrada. Essa entrada, então eu comprei de Eduardo, paguei lá 100 mil de entrada. Esse 100 mil entra na conta, vai se constar na escritura que eu dei 100 mil de entrada para o Eduardo, eu tenho 100 mil de patrimônio já pago. Suponha que eu tenha pago mais 100 parcelas de R$1.000. Eu tenho 200 mil reais de patrimônio. Para quê? Para pagar, utilizar de lance aqui no consórcio União. Esses 200 mil vira lance. Logicamente, até contemplar, ele vai pagar 2 parcelas, a do consórcio do financiamento. Ao contemplar, utiliza-se o saldo Então, vamos supor um exemplo aqui. Você entrou com um lance troca fácil de imóvel de 200 mil para uma carta de 500.
ficou com crédito líquido de 300, esses 300 mil é liberado para quitar o financiamento. Uma observação importante é que não pode ser utilizado para amortização parcial do financiamento. Quitação total. Tem que ser quitação total, conforme prevê a Lei 11.795, tem que ser uma quitação do imóvel e esse imóvel ficará alienado. Não tem como ter dois credores, né? Não tem como. Precisa tirar um para pôr outro. Exatamente. O BR será a nova credora e o banco deixa de ser. Agora, você falou, né? Pagou lá 100 parcelas de 1.000, né? Menos, né? Pagou 100 mil, né? Em valores. Isso aí. Quanto é de juros nesses 100 mil? Rapaz. Então, se ele pagou 100 mil em 3 anos, provavelmente 70 mil pelo menos é de juros, Pelo né? menos. E esse dinheiro já tinha sido perdido. Ah. Então, mas aí eu vou comprar o consórcio, eu vou pagar a taxa de administração. Provavelmente só esse juro que você está recuperando já vai pagar toda a taxa de administração do resto ali dos Totalmente. meses do teu consórcio. Então, fica a dica, é uma forma para a pessoa poder... fez o negócio, precisou fazer o financiamento, era uma oportunidade, naquela hora o valor saiu bom do imóvel, tudo bem. Né? Não existe mau negócio, existe o necessário na hora. Né? Mas vamos tornar isso um pouco menos oneroso. E aí buscar ter o estorno desses juros através do consórcio é excelente. Perfeito. E você falou na questão de tempo, né? Às vezes fica lá 30 anos. Eu nem sei, achei 420 meses o maior. Tem até agora, 420 meses. Esses dias eu e o Wagner, que é um vereador da nossa equipe, nós atendemos um cliente, era um casal, e ele estava falando da questão de fazer o financiamento para adquirir o primeiro imóvel, né? Eu estava conversando com ele, rapaz do céu, mas você está querendo fazer um financiamento em 360 meses, são 30 anos. Pensa assim, você está comprando agora com a sua esposa, sua futura esposa, um imóvel. É um imóvel menor, é a possibilidade de vocês hoje. Aí, vocês casam, vão morar no imóvel, daqui 5 anos resolvem ter o primeiro filho. Talvez esse imóvel que você comprou, tudo bem, caiba o casal e o filho. Aí daqui mais 3 anos a mulher resolve, né, que quer mais um filho. E se a mulher resolveu, você vai ter mais um filho. Não tem conversa, né? Lá em casa eu sei que são 3, né? O Vitão é 3 também, o Rafael lá são 3, o Bueno são 3, né? O Hermes são 2, então a molecada cresce. Aí se você imagina, eram 2 pessoas, agora você tem que morar em 4 no mesmo apartamento e ainda tendo mais 25 anos de pagar de financiamento, de dívida, né? Vai ter neto, bisneto. Sempre no mesmo imóvel, porque se você for vender para quitar essa dívida, para depois passar, vai vir um bolo, né? Então, essa oportunidade do consórcio em transformar a pessoa ter 20 anos a menos, às vezes, para pagar o imóvel, é uma baita de uma facilidade, né? Exatamente. Tá? Mais algum comentário a respeito do que está fácil? Fala um pouquinho da imóveis adquiridos na planta. Tá, o imóvel adquirido na planta, muito semelhante ao financiamento junto ao banco, ele vai ter um saldo pago para a construtora. Então, comprei um apartamento da construtora X, estou pagando tudo que foi pago lá, parcela, balão, entrada, considera-se como lance também. Então, aqui, claro que tem que caber um planejamento muito direcionado, porque na hora que o prédio está pronto, então você tem que casar a data do prédio estar pronto com a data da cota já estar contemplada. Né? E o pagamento, ele só existe para a construtora a hora que tem uma matrícula. Então você tem que fazer bem essa continha, bem esse planejamento. Mas também este cliente que está com o imóvel na planta, que praticamente ele é direcionado ao financiamento, a gente também vai conseguir atender. Vitor, tudo que ele pagou na planta. O valor que ele pagou na planta, o valor que ele deu de entrada também para a construtora, tudo isso pode ser utilizado como lance, desde que comprovado em contrato. Tem que estar tudo em contrato. Isso que o Emerson falou é importante, né? Porque no dia a dia a gente lida com algumas situações de... Poxa, o imóvel está no nome da minha namorada. Então não dá para você utilizar, né? Eu paguei lá a parte para ele, mas eu dei um carro por fora. Isso não compõe o pagamento do imóvel. O que compõe, o que a gente vai considerar, é o formal. Né? Então o imóvel tem que estar em nome, o imóvel, o veículo, dependendo da modalidade, em nome do consorciado ou cônjuge, e daí tem que ter a comprovação, seja de união estável, seja casamento, ou
Não, né? Além de estar no nome, isso aqui ele tem que estar tudo dentro da escritura. O que está fora da escritura não dá para considerar. Contrato de compra e venda registrado também tem essa validade, desde que tenha todo mundo estando, o próprio imóvel estando no nome dos respectivos clientes. Se o imóvel já estiver no nome, né, estando registrado no cartório, beleza. Não dá para ter só o contrato de gaveta. Eu comprei do Eduardo, mas o imóvel ainda está em nome do Eduardo. Esse a gente não pode. É uma forma de pagamento, É. estando registrado. Né? Forma de pagamento? Isso. Daí para ele Estando poder utilizar isso como lance. Agora eu entendi tua pergunta, Emerson. Pode. Aquilo é teu patrimônio que está ali. Né? Do mesmo jeito que pode. Parte eu usei FGTS. Foi um pagamento? Foi um pagamento. FGTS é um dinheiro seu? Maravilha. Dinheiro seu. Não querendo É atropelar, viu, Eduardo? Mas essa foi uma pergunta do Alberi, da equipe do Marcos Bueno, de Londrina. Ah, legal. Então já vamos matar essa dúvida aqui do Alberi, e é uma dúvida de todos, acredito, né? Uhum. Alberi, obrigado pela pergunta, viu? Alberi, parceiro nosso também, de Londrina, Seguros União. Isso aí. Agora, Constru Fácil eu guardei para mim, que esse é o meu preferido. De todos esses, assim, o Constru Fácil eu achei sensacional. O que a gente vê de pessoas que têm um terreno, e esse terreno só dá gasto. E a pessoa, vou vender esse terreno. Aí a pessoa transforma num veículo que vai perder dinheiro, vai depreciar, daqui a pouco sumiu. Né? Por que não transformar esse terreno na sua casa própria? Por que não transformar esse terreno numa fonte de renda, num imóvel para aluguel? Né? E o que acontece é muitas vezes a pessoa tem o terreno, mas não tem o dinheiro para construir. Então, conforme foi explicado, como é que funciona a questão do Constru Fácil? Eu tenho lá um terreno de 250 mil. Faço uma carta de 500 mil, ofereço o meu terreno como lance. Aí, ao contrário da compra do imóvel, eu não vou precisar construir 500 mil. Isso. Eu só preciso construir a diferença, que seriam os 250. Crédito líquido ali. Né? Então, se você começa a pegar a sua listagem de cliente e ligar para todo mundo, olha, você tem terreno, e vai buscando. Eu tenho um terreno. O que você faz com esse terreno? Está parado. Opa, vamos transformar ele em rendimento? Porque aí o que você pode argumentar? Faz um consórcio com a gente, dá o seu terreno como lance, contemplou, pega o recurso, constrói e o valor desse imóvel que você vai alugar já vai pagar a sua parcela do consórcio. Perfeito. Ou se você mora como aluguel, você vai deixar de pagar um aluguel. Então ele facilita muito para quem tem um terreno parado e não tem dinheiro para construir. Isso aí. A gente sempre conversa muito com o pessoal de imobiliária, e o pessoal de imobiliária meio pé atrás assim, um pouquinho com o consórcio, porque por causa do imediatismo. O cliente chega lá, já quer comprar, tudo. E a gente sempre fala para eles, olha, não perca negócio. Se tiver que fazer financiamento para vender o imóvel, o ramo de vocês é o imobiliário, né? Mas é legal fazer parcerias, aí, os vendedores fazerem parceria de indicação com as imobiliárias, os parceiros também. Porque às vezes eles podem ter uma lista de clientes que eles sabem que tem terreno parado e não tem dinheiro para construir. Isso. Ou às vezes eles querem oferecer, hoje tem muito essa questão de você oferecer o terreno para construir e alugar. Então, para investidores, olha, compra o terreno, você vai gastar o dinheiro com o terreno, só que daí depois você oferta ele como lance e usa o recurso para construir e alugar também. Então, é uma forma de moradia, uma forma de você ter uma renda extra para quem está com esse terreno parado. Isso que eu falo, é bem inteligente essa questão do Constru Fácil. O Constru Fácil, além de uma solução para esse cliente que tem o terreno e está seu recurso de dar o lance, né, de entrar no consórcio agora, quem já construiu com o consórcio União sabe a diferença. Porque aqui o dinheiro vem na frente, ele não vem depois, né? Poder de compra. Né? Então, assim, economia. Vai financiar uma construção, primeiro você tira do bolso, depois o banco te reembolsa sobre N critérios. Agora você vai construir com o consórcio União, é dinheiro na frente,
Você constrói, a gente pode O dar cliente outra etapa. ganha 3 vezes a taxa de administração só nessa brincadeira, estando com o dinheiro na mão. Uma coisa que o Eduardo falou sobre o imóvel como renda. Quando você vai financiar, é necessário que você construa uma residência unifamiliar. Tá? Isso no conceito do nosso maior, da maior empreendedora em financiamento, Isso. vamos dizer, mas não dizer nome de banco aqui. No consórcio União, o cliente pode pode construir no terreno dele utilizando a carta de crédito para fazer vários imóveis. Então, em Londrina tem muito isso, e no Brasil todo, as casas geminadas. Ele pode utilizar o crédito para construir. Isso foi uma dúvida de um cliente de ontem. Ontem de ontem eu estava conversando com um cliente e perguntou, mas eu posso construir uma casa geminada no meu terreno utilizando o consórcio? Claro, pode construir um prédio, pode construir kitnets. Isso tudo é fonte de renda para aposentadoria, enfim. Então o cliente vai lá com o terreno parado, igual o Eduardo falou, oportunidades que a gente tem no mercado, e eu digo que é um oceano azul, né? Ninguém está fazendo. Igreja. Cara, o que a gente constrói de igreja, né? Que tem igreja sendo construída junto com o Consórcio União, com o Consórcio União junto nessa parceria. Vitor, mas a igreja também pode usar o Constru Fácil? Pode. Olha, quantas igrejas têm o terreno e não tem condição de construir? Ô Emerson, quanto que a gente já liberou para a igreja aí só através do My Church? Mais ou menos. Uns 82 para ser bem exato. 82 milhas. 82 milhões liberados para a Liberados igreja. para igrejas, hein? Vamos aprofundar um pouquinho aqui, né, Eduardo? Nós temos aí 82 liberados para a igreja, 365 em média. A gente pegou aqui a 56ª edição do MCA, mais uns 4 que a gente tinha lançado lá de imóvel, né? E somamos isso aqui rapidamente aqui antes do nosso podcast, chegamos a 365 milhões. E a pergunta que fica, né, gente? 82 milhões de My Church, 365 milhões de MCA, 10 milhões de Condofaz. E quanto que a gente já aproveitou disso, né? Quanto que isso já veio de performance para você, vendedor, para você, parceiro? Quanto que você já aproveitou desse mercado, né? E nós estamos aqui falando de um novo produto, do Condofaz, do Troca Fácil, do Constru Fácil, né? Então, assim, vai aproveitar também ou vai deixar passar? Essa aqui é a pergunta, né? Legal. Bom, lembrando que MCA, My Church, My Place, né, qual outro que a gente falou, o Condofaz, são produtos exclusivos da BR Consórcio, do Consórcio União. Então, não tem concorrente. Aproveita aí, viu, turma? Oceano Azul, gente, Oceano Azul. Isso é uma grande oportunidade da gente conseguir aumentar nossos negócios. Olha só, nós estávamos com um negócio no final desse mês agora, a Celi compartilhou comigo, da equipe de Londrina, o Leonardo Queiroz fez uma venda de aproximadamente 1 milhão por causa do Constru Fácil. A venda já estava adiada, o cliente já estava adiando, vou vender primeiro um carro, porque depois que eu vender o carro eu dou de lance para construir lá no imóvel que eu tenho. Tal. E aí ele teve a sacada, apresentou muito bem o produto, o lançamento que já estava fresco na cabeça e conseguiu trazer a venda. Não era uma venda para acontecer agora e talvez nem iria acontecer. E aconteceu por causa do Constru Fácil e porque também estava com o produto em mente. Nosso profissional estava ali ligado e conseguiu fazer a negociação. A Alessandra também, da nossa equipe, fechou 800 mil reais. Ela fez um 2 em 1 aí, já vou explicar. Ela vendeu 800 mil reais para uma cliente, também que adquiriu um imóvel na planta. A cliente mora fora, adquiriu um imóvel na planta e vai pagar com esses recursos, né? Vai utilizar depois a questão do que ela está dando de entrada, de balão, tudo para ofertar e dar o lance. E eu falo que ela fez um 2 em 1 porque a gente tem uma campanha que é o Bora Indicar, que você, todo mês, é passado para os gerentes uma listagem de clientes promotores e tem as suas regrinhas ali, mas o cliente indica um novo cliente para o Consórcio União e ele recebe em pagamentos de parcelas do seu consórcio 0,5% do valor da nova cota. Então, por exemplo, essa cliente da Alessandra, ela indicou uma cliente que comprou 800 mil reais. Então, ela está recebendo 4 mil reais em pagamento de parcelas dos seus consórcios.
Agora ela só quer saber de indicar. Falou, nunca mais vou pagar parcela de consórcio. Só minhas indicações aqui que vão pagar. Então, olha, aproveite, fala com o seu gerente, tá? Todo mês ele recebe essa listagem dos promotores. Aproveitem, tá? Isso reverte muito para o cliente. Ele já é um cliente promotor. Ele recebendo o dinheiro nosso para pagar a parcela dele, vai ser mais promotor ainda. Tá? Então, aproveita bastante sobre isso. Ô Emerson, vamos fazer pergunta? Bora lá. Vamos fazer a... Vou pôr o óculos aqui, porque eu já não enxergo mais. Esclarecendo as dúvidas, né? Bom, eu vou fazer uma. Vou cortar o Emerson aqui, o Emerson entra na próxima, porque essa aqui, quando o Vitor fez a apresentação no União Day, não podia usar o integrado. Isso. E agora a empresa remodelou e incluiu também que a gente pode utilizar tanto a parte do bem como o integrado para ofertar o lance. Como é que ficou isso, Vitor? É isso aí. Então, pode utilizar as duas modalidades. Então, as duas modalidades estão para todos do grupo. Então, todo mundo concorre ali em igualdade, né? E você pode somar o integrado ao troca fácil. A gente até costuma falar, o troca fácil é um integrado? Não é. A parte do lance troca fácil está sendo paga. Talvez ela não está sendo paga no boleto, mas ela vai ser paga. Sai do bolso do cliente. O integrado, não. O integrado é um benefício que sai direto da carta. Então vamos construir um exemplo, talvez ajude aí nesse entendimento. Suponha que a carta já com o upgrade, essa carta já com o upgrade ali, ela está lá em 100 mil reais. Então ele tem 100 mil reais está contemplado com 100 mil reais. Desses 100 mil, 20 mil foi integrado e 30 mil foi troca fácil. Então ele utilizou de lance ali 50%. 20 mil do integrado, 30 mil do troca fácil. Tá? O 20 mil descontou do crédito. Então ele ficou lá com 80 mil. Tá? Esse 20 mil ele precisa pagar para alguém, ele precisa comprar um bem. Não, isso aqui é um direito dele, um benefício do grupo, uma característica do grupo para todos. A parte do troca fácil, ela também vai ser descontada do crédito, esses 30 mil. Ele vai ficar com crédito ali de 50 mil líquido. Só que qual veículo que ele precisa comprar? Ele precisa comprar o veículo do crédito líquido de 50 mil mais a parte do troca fácil. Ele vai pagar esse lance, lembra? Então ele vai ter que comprar um veículo de 80 mil. Os 20 mil não compõem a garantia, a parte do troca fácil compõe a garantia. Então pode utilizar os dois? Pode. Quanto de cada pode? Cada grupo tem sua característica. Então vai ter grupo que tem essa característica de 40% de troca fácil, 30% de integrado. Tem grupo com 60% de troca fácil, 10% de integrado. Tem grupo com 70% de troca fácil, sem integrado. Né? Então, assim, tem para todos os gostos aí. Então, é um misto, pode sim utilizar os dois, tá? Legal, muito bem. Vamos para a primeira pergunta aqui, então. Na segunda, na verdade, a primeira já foi feita, né? Josiel, de Londrina, do gerente é o Marcos Bueno. No caso, a pessoa ofertando a FIP do carro como lance seja contemplado, mas ele não vende o carro dele, qual o procedimento? Ele não vendeu. Ele ofertou o lance e não conseguiu vender o carro, ou não quis vender, né? Vamos reformular a pergunta aqui. Ok, então vamos partir lá do exemplo que a gente estava. Ele tem que comprar um carro de 80 mil, porque 30 era o carro dele, 50 mil é o que ele tem de crédito. Esse 30 mil é o carrinho que ele tem lá para dar de lance. Ah, eu decidi não vender meu carro. Não tem problema nenhum, esse carro ele não vai ser garantia. Mas ele vai ter que pagar esse 30, ele tem que comprar um carro de 80 de FIP. Isso que interessa para nós. Tem que comprar um carro de 80 de FIP. Se o carro dele está entrando no negócio, ele vendeu o carro, ele vai ter que comprar um carro de 80, ele vai ter que tirar esse 30 mil, seja na venda do carro, ou seja de outro recurso que ele tenha. Vou além um pouquinho nessa pergunta. Vai que aí a pessoa fala, poxa, eu quero pagar esse lance agora. Não consegui mesmo vender meu carro. Né? Eu consegui recursos de uma outra fonte e vou pagar o lance efetivamente. Faz sentido? Para nós, para o grupo, esse lance já está pago. Já está pago. Ele vai então ele tem que inteirar no próximo carro. Então está esclarecido aí, viu, Josué? Isso aí. O Josiel, Londrina, Marcos Bueno. Bom, a próxima pergunta aqui era do Alberi, já foi respondida. Alberi, obrigado. Gustavo, da Suelen, Mato Grosso do Sul.
Teria como incluir na tabela de proposta um campo específico para o troca fácil? Eu creio que ela deve estar falando do simulador. Do simulador, pessoal da gestão, Everson, corre aí. Já Já está tá- disponível na universidade aí, Em pessoal. breve está liberado, vai ser inserido sim, porque isso facilita para o time de comercial e também para o cliente, a hora que você mostra O para ele. entendimento fica É. bem mais simples. Gustavo Martins. Gustavo não, Gilberto. Ô, Gilberto. Gilberto de Paranavaí, da GMX. Gente, Marcos Bueno. Ô, Vitor, poderia ter troca fácil em todos os grupos? Ó, a empresa optou nesse momento em colocar nos grupos novos, são os grupos que têm vaga para disponibilizar para quem está entrando agora. Lembrando que o Emerson já ponderou, os grupos que foram vendidos com essa condição até julho, mantém o padrão antigo, o modelo antigo, com nota fiscal, todo o procedimento. Somente de veículo, viu, gente? Até julho foi somente de veículo. Só para esclarecer. Então, a novidade é para estes grupos que o Emerson falou, do 1052 para frente. O 5038 e 5039. É, Arredondando. no momento é isso aí. Tá. Daí nós estamos aqui no Neilson de Montes Claros, gerente Michele. É obrigatório o upgrade para fazer a compra? Não, upgrade é uma opção, assim como troca fácil é uma opção, assim como integrado é uma opção. Tá na característica do grupo, usa quem quer. Claro que é um benefício. Então faz mais sentido usar do que não usar, mas é opcional. Olha só uma outra aqui, ó, do Eduardo, da equipe do Adalberto de Londrina. O lance troca fácil, só concorre com ele mesmo ou com lance livre? Ah, legal. Então a primeira questão é, lance livre é uma modalidade de lance. Troca fácil é a forma que você vai pagar o lance. Forma de pagamento não se confunde com modalidade. Exatamente. Né? Então, o lance troca fácil ele pode ser utilizado para pagar um lance fixo, por exemplo. Vamos citar aqui nossas modalidades de lance, só para esclarecer, né? Nós temos o lance livre e o lance fixo. É isso hoje. aí. É os dois. O restante, lance integrado, troca fácil, são tudo formas de pagamento. Exatamente. Então, todo mundo concorre, lance livre, a forma que vai pagar é posterior. Uhum. Beleza? Isso aí. Legal. Tem uma pergunta aqui, o Vitor já respondeu, mas só rapidamente, do Rafael, da minha equipe lá de Londrina. No que está fácil, o valor da dívida da instituição credora deve ser cobrado o valor total ou amortizado? Ó, então, deixa eu ver se eu entendi. O valor que vai pagar para a financeira, Eu acredito que seja isso que ele esteja Tá. perguntando. sempre que você vai quitar uma dívida, você vai quitar com a amortização. Então, quando nós vamos quitar o banco, vai ter um valor atual da dívida. Esse é o valor que tem que trabalhar aí junto com o cliente para ter a solução. Então, eu devo lá 500 parcelas de 1.000, devo 500 mil, mas para quitar hoje é 350, a gente tem que trabalhar numa solução de 350 para o cliente, porque é isso que vai ser o valor de quitação, valor amortizado, tá? Agora, se for o quanto que ele já pagou de parcela, a gente considera tudo que ele pagou de parcela, e não só o que ele pagou o que ele amortizou da dívida, né? Então, o que ele pagou de juros vale como lance. Perfeito. A pergunta da Fátima Fernandes, aqui de Sertanópolis, do Marcos Bueno, nós vamos deixar em suspense, vamos dar uma estudada nela antes, né? Boa. Hoje ela não está elencado, mas para não gerar expectativa, já gerou, mas para não gerar, aí nós vamos discutir internamente e daí depois, caso haja uma solução para essa pergunta, vai ser mais uma novidade. É isso aí. Rosivaldo Bispo. É o mesmo Rosivaldo lá de Montes Claros, será? Isso é de Goiânia. Agora está em Goiânia com o Carlos, mas estou achando que Rosivaldo Bispo não deve ter dois. Foi meu vendedor lá em Montes Claros. Pode ser. Após a contemplação, tem prazo para o consorciado comprar um novo veículo? Não tem prazo. Então, essa é uma das grandes novidades, né? Então, ele pode escolher o próximo veículo dele com calma, pode vender o veículo atual dele com calma, não tem prazo para isso. Tá? Pode comprar mais de um veículo? Pode, não vejo Pode, problema, tranquilo, comprando né? o total da garantia. Pergunta do Eduardo, meu parceiro aqui, que acabou de perguntar aqui no WhatsApp, se poderia comprar mais de um veículo. Não vejo problema. Eduardo é gente boa, dá para responder. Gente boa. Com esse Vamos nome. atravessar a pergunta aqui, era até ontem. A Nádia Lemes, de Dourados, do Adriano. Por que não colocar o troca fácil para veículos pesados? Posso responder essa? Pode? Nádia, na verdade, nós não trabalhamos com grupos de veículos pesados. Quando um cliente nosso vai comprar, por exemplo, um caminhão, um ônibus,
ele utiliza o de veículos, máquinas e equipamentos, que é o mesmo de automóveis. Faz uma composição de cotas, né? Pode juntar 2, 3, 4, 5 cotas. Então, na verdade, nós não temos o grupo específico de pesados. Isso aí. Então, o leque fica até melhor, que o cliente pode utilizar para A, para B, sem problema nenhum ali. Ou seja, aceitamos um caminhão que tenha FIP como lance troca fácil, normal, Tranquilo. um veículo. Tranquilo. Os valores, eles são além, né? Então a gente precisa desenhar isso bem feito ali para... for um caminhão que custa 240 mil, a gente atende com uma carta só no 1039 e a vida segue com troca fácil, tranquilo. É isso aí. Legal. Júlio Almeida. Bom, essa aqui eu acho que foi respondida, mas tudo bem. Júlio do Adalberto de Londrina. Pode ser usado em grupos de clientes que já possuíam cotas antes da nova regra? O Emerson respondeu lá que os grupos antigos Até têm que final, utilizar até a regra agosto. antiga. E os grupos novos, todos os consorciados que estão nesses grupos que têm a modalidade podem utilizar. Tranquilo. Emerson, faz mais um aí pra gente. Leide Lene, da equipe da Lúcia de Porto Velho. Caso o automóvel do cliente estiver com parcela em aberto, ou quando o consórcio faz a quitação, Não, então assim, o consórcio de... Falhou. O de automóvel, ele é só para carro quitado. Então, meu carro não está quitado, não pode ser utilizado do troca fácil. Eu ia falar quita fácil de automóvel. Aí então, o troca fácil de automóvel é para veículo 100% quitado. O que eu... eu acho que aqui ela quis dizer mais na modalidade do quita fácil. Não existe para autos. Que ela falou, caso o automóvel do cliente... não tem para auto, só então, pra o quita fácil é para imóvel, né? Pra Então, imóvel. essa é... Então, esclarecido a dúvida se foi essa. Lembrando que o cliente pode quitar o financiamento dele com consórcio, mas na modalidade prevista em lei, sem utilizar o quita fácil. Essa aqui... Normal. Robson da Celi de Londrina pergunta se se vai abrir para novos grupos, né? Os grupos mais novos, conforme Se for aberto a partir de agora, né? Com certeza. Uma modalidade que a gente crê que veio para ficar aí. A pergunta do Vandácio, de Goiânia, que o Carlão, gerente dele, a gente mudou um pouquinho, só para ficar mais fácil, né? Essa modalidade pode onerar os lances? Inflacionar ali, muito difícil, tá, Eduardo? O cliente ele tem que pagar esse lance. Só está mudando a forma dele pagar. Eu creio que se a gente tivesse... se isso fosse um lance integrado, aumentamos aqui o integrado para 50%, para 60%, com certeza existe uma inflação do lance. Agora aqui não, aqui o cliente só mudou o momento e o jeito de pagar. Mudou a forma de pagamento, gente. Mudou a forma de pagamento. Como ele está pagando, é o mesmo cliente que estaria dando lance lá, a gente crê que isso não vai inflacionar lance, não. Ok? Pessoal, nós vamos precisar dar uma encerrada nas perguntas. Tem algumas outras aqui que depois a gente pode... E as que estão aqui, gente, eu estou olhando, essas três aqui já foram esclarecidas aqui. O imóvel tem que estar no nome, né? Todas essas coisas nós já esclarecemos também. Ô, Emerson, tá na hora do que agora, Emerson? De mais no rap. Mais no rap, vamos né? falar de coisa boa. Coisa que nós estávamos falando de coisa boa, né? Mas no rap é sempre Mas falou especial. de rap, cara, o cara larga até a mãe para ir correndo. Conduza então, Emerson. Então, olha, é uma pergunta, né, que nós vamos eleger aqui como a pergunta mais criativa, né, para a gente premiar com o rap, né? E qual foi a pergunta, Eduardo? O Eduardo que vai decidir aqui, gente. Eu tô fora dessa. Olha, no que eu vi de pergunta de A, de B, de C, ali nas equipes, tudo, o barulhinho sempre foi, essa modalidade vai onerar os lances. Né? Eu escutei muito isso. E o Vitor deu uma resposta muito boa quanto a isso. Que foi a pergunta? Pergunta do Vandácio. Do Carlão. Aê, Vandácio, você ganhou um rap. Conversa com o Carlão aí, ele já vai te explicar como faz para sacar esse prêmio, beleza, meu caro? Parabéns. Eu fiquei muito propenso a pegar alguém de Londrina para poder aproveitar o rap junto, né? Mas, não sendo tendencioso,
Mandamos lá para Goiânia. Cadastro, parabéns. Valeu. Ô Emerson, eu acho que podia sortear mais um, então. Vamos, tá com o bolso bom, hein, Eduardo? Vamos, Vamos lá, então, Não, vamos né? pro terceiro. Vai lá, Luizão, vamos sortear mais um, então. Vamos lá. Quem será? Você 109. tá com a listagem aí. Olha ele aí. Número... Cleidineide, ela fez uma pergunta lá de Cleidineide, ela fez a pergunta lá da Lúcia de Porto Velho. Oh, parabéns, Cleidineide. Parabéns. Pô, mais um rap longe, hein, cara? Nossa. Robertinho, Tivemos sorte. Não tivemos sorte. Pessoal, muito obrigado. Estamos indo para o fim, né, Eduardo? Então, vamos agradecer aqui a presença do Vitor, que deu uma baita aula pra gente novamente a respeito desses novos produtos. Gente, eu sempre friso para pessoas novas que estão entrando na empresa e para quem já está há algum tempo, nós trabalhamos numa empresa que ela estuda. Dificilmente você vai levar um não de cara. Não sei se foi uma coisa muito debatida. Tudo que você tiver de novidade, que você tiver de dúvida, que seu cliente precise, traga para dentro da empresa. Sim. Porque eu sempre vejo, a gente senta com todos os gerentes operacionais, a gente senta com os regionais, com diretoria, às vezes até com o Rodolfo, e senta, estuda e tenta resolver, dar a solução para o cliente. Né? Então você pode ver, essas inovações não vão parar por aí. Até teve uma perguntinha aqui que a gente segurou para não criar expectativa, que a gente vai ver se tem algum jeito de atender, vai ser uma baita de uma inovação. Mas eu quero agradecer a presença do Emerson, a presença do Vitor, o Luiz do marketing que está aqui assessorando a gente, né? A Jane e a Thaís que emprestaram ele. Agradecer muito a presença das equipes de venda, dos vendedores, agradecer muito a participação dos parceiros. Eu sei que tem um pessoal aí que pelo fuso horário tem que tá na lida mais cedo. Pessoal do Mato Grosso, né? Um abraço para vocês aí, Mato Grosso do Sul. Mas a gente agradece de coração, espero que tenha sido proveitoso e a gente pede para que vocês falem com seus gerentes, deem ideias sobre o que vocês querem escutar no próximo podcast, próximo União Cast. Nós vamos procurar trazer sempre assuntos de relevância e interessantes para vocês. Isso aí. Pessoal, um grande abraço. Perfeito. Muito obrigado a todos. Valeu, obrigado. Valeu. Tudo de bom aí, pessoal. Boas vendas.